mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana conto nas sexta-feira às 20 horas um crime baseado numa história real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos novos inscritos do último podcast. Muito obrigada! Esses comentários, esses novos inscritos ajudam muito o canal a continuar crescendo. Inscrevam-se, deem like, divulguem, mostrem para a vizinha e ajude o canal a continuar crescendo. O nosso podcast de hoje intitulei como A Morte do Dulce. Vou contar para vocês. Ontem a gente já no último podcast a gente já falou de uma pessoa que seduzia as massas, que chegou a organizar um culto ao entorno de si, que tornou o fascismo socialmente aceitável na Itália. Benito Mussolini, o antigo Duce dos italianos. Hoje falaremos da morte do Duce e todas as falcatruas que envolveram. Novos detalhes sobre o fim do Mussolini expõem uma lenda histórica comunista de longa data. A execução oficial do Duce e da sua amante foi uma encenação macabra e falsos perpetradores foram incriminados. Vou contar. Dorina Mazzola tremia de medo. Escondida atrás de uma pilha de sucatas no quintal de seu pai, a jovem assistiu de perto um drama horrível a se desenrolar. 2 homens, arrastando um terceiro com os braços cruzados, desceram lentamente a rua. O choro desesperado de uma mulher que vinha da casa dos vizinhos, a menos de 100 metros de Dorina. À medida que as figuras passavam bem perto dela, Dorina percebeu que o homem no meio estava morto. Sua cabeça, coberta por uma máscara de esqui, pendia sem vida para o lado. Naquele momento, a mulher chorando saiu correndo da casa vizinha e se jogou desesperadamente aos pés do morto. Os companheiros tentaram afastá-la. Outros homens precipitaram-se e obrigaram-na a seguir em frente. Então, uma metralhadora disparou. Atingida nas costas, a mulher caiu no chão, sangrando. Pouco antes do meio-dia, de 28 de abril de 1945, Claretta Petacci, 33 anos, amante do ditador italiano Benito Mussolini, com 61 anos, morreu. A testemunha ocular, Mazzola, agora com 70 anos, quebrou o silêncio depois de mais de 50 anos. Tudo bem que ela foi avisada anonimamente para não dizer uma palavra. A jovem não tinha visto a execução de Mussolini cerca de 2 horas antes, mas ouviu-a. No quintal da casa vizinha, propriedade da família de Maria, ouvi claramente 7 tiros separados. O relatório da autópsia listou posteriormente 7 ferimentos de bala no pescoço e na parte superior do corpo de Mussolini. Essas declarações constam no livro publicado recentemente por Giorgio Pisano, 72 anos, que foi senador
pelo neofascista MSI durante 20 anos e ainda professa ser um ídolo de Mussolini. Para vocês terem uma ideia da quantidade de pesquisa que tem aí atrás desse texto. Embora a orientação anticomunista de Pisano seja inconfundível, os historiadores acreditam que ele forneceu um relato coerente da morte de Mussolini. Até agora, o fim do ditador, 2 dias antes da partida de seu amigo alemão, que a gente já sabe, permanecia incerto em muitas circunstâncias. Pisano conheceu sua principal testemunha, Dorina Mazzola, em fevereiro deste ano. A mulher estava ansiosa para lhe compartilhar há muito tempo e contar o que viu. Já em 1989, ela havia escrito em 31 páginas o que tinha visto e ouvido em 1945. No início de 1996, escreveu para 3 jornais italianos. Ninguém respondeu na época. Se o que ela disse a Pisano for verdade, então o Duce e sua amante morreram na manhã de 28 de abril e não na tarde do mesmo dia, como se supunha anteriormente. E não caíram nas mãos dos combatentes da resistência comunista, como Walter Audício, vulgo Coronel Valério, que, segundo a versão oficial, teria atirado nos dois. Para a Itália e a sua visão do fim do fascismo, essas correções e outra forma, apenas notas de rodapé na história mundial. Elas têm um significado sério. Se a morte de Mussolini realmente aconteceu dessa forma, então a anterior representação comunista do fim do Duce é uma representação deliberadamente construída. É uma lenda. E ela faria parte da glorificação da resistência, que até hoje tem impedido um confronto sincero com o fascismo na Itália. É indiscutível como começaram os acontecimentos que levaram à morte do ditador, que foi deposto no verão de 1943. Em 27 de abril de 1945, Mussolini tentou fugir com seus principais seguidores de sua sede em Salò para um país estrangeiro neutro. No final da tarde, guerrilheiros da 52ª Brigada Garibaldi pararam a carreata em Dongo, no Lago Como. Eles conseguiram desmascarar e prender rapidamente Mussolini, que se disfarçou de oficial alemão. No meio da noite, trouxeram o Duce e sua amante, que estava com ele, para a família de agricultores de Maria, em Mesegra, uma pequena cidade às margens do lago. Mussolini e Claretta Petacci mudaram-se para o quarto do casal, no segundo andar, guardados por Sandrino e Lino, 2 jovens guerrilheiros. Enquanto os prisioneiros tentavam dormir, um violento cabo de guerra correu nas fileiras de libertadores italianos. Os aliados exigiam categoricamente a extradição do Duce. Isso foi acordado entre o Comitê Italiano para a Libertação Nacional, CLN, e a liderança das forças aliadas. Mussolini deveria ser levado perante um tribunal de crimes de guerra. A ala esquerda da CLN, o Comitê da Revolta Antifascista, concordou, mas apenas aparentemente. Esses homens não queriam permitir que os estrangeiros lhe negassem o privilégio de derrubar o tirano com as próprias mãos. A Itália precisava e queria fazer justiça com as próprias mãos, disse Luigi Longo, o principal comunista da resistência e chefe das Brigadas Vermelhas Garibaldi. A resistência não poderia renunciar a esse ato final e deixá-lo nas mãos das tropas aliadas e dos seus tribunais, claro.
Foram os partidários de esquerda do norte da Itália que determinaram agora a progressão do drama. A resposta dos combatentes da resistência à exigência da libertação do prisioneiro chegou aos aliados em Siena às 3 da manhã. Lamento não poder extraditar Mussolini, dizia o telegrama de Milão. O Tribunal Popular já o tinha julgado e executado na mesma praça, onde os fascistas alemães tinham fuzilado recentemente 15 patriotas italianos. Isso foi uma mentira. Nessa altura, Mussolini ainda se dirigia à aldeia de Mesegra, onde passaria as últimas horas da sua vida na casa do casal de Maria. E foi só no dia 29 de abril que Mussolini e Claretta chegaram a Piazzale Loreto, em Milão, mencionada no telegrama, onde seus cadáveres foram apresentados numa exibição macabra e expostos ao desprezo da multidão. No próximo podcast, contarei a sequência do ritual macabro de exposição de Mussolini e sua amante à população.